O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 53. Retorno a Belém. Na presença dos camponeses e moradores de Betânia, Jesus contou: Entre nós é costume que virgens, em geral amigas da noiva, acompanhem o esposo entre cânticos e luzes até a casa nupcial. Depois do casamento, o cortejo os levam à casa onde irão residir. 10 virgens aguardavam o final da festa, mas a espera foi longa. Na hora do cortejo, 5 não tinham mais azeite. Pediram as que tinham, e foi-lhes negado. Enquanto foram comprar, as 5 prudentes acompanharam os noivos e ajudaram a esposa no quarto nupcial. O céu é local das núpcias com o Criador. Ser convidado a servir o noivo é grande honra. São almas que, a exemplo da noiva, também almejam alcançar o dia das núpcias com o Eterno. Vivem vigilantes para nunca lhes faltar fé e perseverança até o final. Estão de veste branca, que representa a justiça praticada. Veste limpa é a pureza de coração. E veste nova significa o frescor de criança, um dom de Deus. Por fim, o véu representa a humildade que encobre todo o bem que se faz e o bem que lhe é concedido. A humildade deve ser como um cântico a Deus. Meu espírito exulta de alegria, porque olhastes a pequenez de tua serva. Jesus fez uma pausa para olhar a mãe. Maria ruborizou-se, tentando ocultar a emoção de 30 anos atrás. Enquanto Jesus se despedia dos camponeses, João de Endor veio avisar que Judas estava lá. Não importa, faze o que te pedir. Adeus. No fim da tarde, Jesus voltou a falar. A vida dos nossos irmãos já é penitência e nada mais deve lhes ser imposto. Porém, a quem muito é dado, muito será cobrado. Sabei que assim como estou no Pai, os pobres estão em Deus. Por isso quis nascer e viver pobre. Perto deles, me sinto perto do Pai. Os ricos têm muitos amigos, os pobres vivem sozinhos. Os ricos têm diversões, os pobres trabalham. Os ricos têm dinheiro, o que torna tudo mais fácil, prazeroso e inconsequente. Os ricos têm consolações, os pobres não encontram ajuda e temem a carestia e as doenças. Mas eles têm Deus, que é amigo, e os consola com as esperanças do céu. O que digo nas terras de Lázaro pode parecer estranho, sendo ele tão rico. Lázaro é exceção, é livre das riquezas, sabe que as coisas são como são. No céu haverá muitos que foram descartados como grãos de poeira. Com outra parábola, vereis como as riquezas dificultam a entrada no céu. Um rei planejou uma belíssima festa de casamento para o filho, digna de filho de rei. Preparou tudo com largueza de coração e fartura. Mandou os servos convidarem os amigos, os aliados, nobres e importantes do reino, mas ninguém aceitou o convite. Com medo que não tivessem convidado devidamente, o rei mandou outros servos reforçarem o convite. Tudo estava pronto, esmero e requinte em cada detalhe, mas ninguém apareceu. Tinham outros afazeres ou futilidades sem qualquer importância. O rei, indignado, disse aos servos: Ninguém foi digno de estar aqui. Ide pelas praças, ruas e estradas. Reuni todos que pararem. Preparai-os com dignidade e trazei-os para o banquete. Quero alegrar o meu filho.
Os servos juntaram muitos pelas ruas, tanto bons como ruins, ricos e pobres. Vestiram-nos dignamente e os levaram ao rei. No entanto, um deles, apesar da ajuda, quis desafiar e não se apresentou dignamente. O rei não gostou. Como entraste sem a veste das núpcias? O homem não soube responder e foi expulso do palácio. Que ele fique fora, por sua ingratidão para comigo e pela ofensa ao meu filho. Aqui só pode estar quem é digno deste local real. E quantos são assim nesta terra, a qual Deus enviou seu filho? Convidou amigos, aliados, grandes e importantes, tudo através dos seus servos, os profetas. Mas não aceitaram, e não aceitarão pelos séculos. Não entendem que é dever e grande honra aceitar o convite do rei. Soberba e libidinagem, corruptos como são, têm ódio de mim. Não desejam vir às minhas núpcias, mas aos conchavos com a política suja, com o dinheiro mais sujo ainda, e a sujíssima fome pelo poder. Aos que preferem a podridão, sofrerão o castigo de serem expulsos do salão real. Aí ouvirão as risadas de Satanás. E vos digo, os assassinos dos servos de Deus são deste povo, os antigos e novos profetas, os servos de hoje e os que virão. Mas o rei, a fim de honrar a magnificência de seu filho, mandará recolher nas ruas aqueles que nem são amigos, nem são grandes ou aliados, mas pessoas que passam e aceitam o convite. A colheita já começou. Eu os ajudarei a ficarem limpos para as núpcias. A estadia em Betânia terminara. Seguiam agora para Belém. Jesus, Maria, Maria de Alfeu e Salomé seguiam com Marziã à frente. Os 12 vinham atrás. A expectativa era grande em voltar à gruta. Maria, feliz, foi relembrando detalhes daquela viagem. Eu nem percebia as sacudidelas do burrinho. Parecia estar andando por um caminho estrelado e sustentada por anjos. Eu sorria. Os céus desciam, desciam, e eu via seus esplendores. A divindade se incendiava de alegria pelo teu nascimento, filho. Olhai, eis ao longe Belém. Ó querida terra santa de Belém, o primeiro templo do Senhor, estrela da manhã, nascida de Jacó para mostrar a rota dos céus à humanidade. Naquela noite estava coberta com um fino véu de geada a brilhar. Tudo era casto, recolhido, à espera de ti, meu filho. Ao chegarem à gruta, Maria os convidou. Entrai sem temor neste santo lugar. Aqui onde estou, José espalhou mais feno para me fazer uma cama, e de mãos dadas, como dois irmãos perdidos no escuro da noite, comemos o nosso pão. Ó, meu querido José, diante do mistério de minha maternidade, plena de desconhecido, ele foi para mim como uma mãe. Foi um anjo, meu conforto, sempre. Depois veio o silêncio e o sono que o envolveu. A partir dali, ondas de êxtase vindas do paraíso me elevaram acima das cristas luminosas, cada vez mais acima, perdida no mar da luz beatíssima. Tu nascias, filho. Depois de ter te adorado de joelhos, eu te amei sem as barreiras da carne. Levei-te aquele que era digno de estar entre os primeiros a te amar. E descansaste sobre o puríssimo coração de José. E inclinados sobre ti, choramos as doces lágrimas que certamente no céu se chora ao se ver a Deus.
Ardente de amor e envolvida naquela lembrança celestial, Maria ia narrando detalhes com o brilho de pranto em seus olhos. Inclinando-se novamente sobre o filho, sentado numa pedra, lembrava-se de tudo sorrindo. Beijou-lhe os cabelos, e aos prantos adorou-o como uma outrora fizera, silenciando a todos. Ninguém tinha coragem de dizer nada. Olhavam-se entre si, envoltos naquele ápice de emoção. Maria finalizou. Pronto, falei com meu coração de mulher e mãe, não com a sabedoria de um mestre, pois foi o maior acontecimento ocorrido nesta terra, escondido debaixo da mais simples aparência. Jesus chamou Pedro, colocou-o à sua esquerda e Maria à sua direita. Estás vendo uma trindade. Um dia no céu, a trindade divina anunciou. O tempo chegou, o Verbo separou-se do Pai e do Espírito, veio à terra como palavra de Deus. E a partir daí, o pensamento e o amor contemplaram unidos as obras do Verbo neste mundo. Porém, virá a ordem para que eu volte ao Pai quando tudo se cumprir, e eu voltarei ao céu. Jesus deu um passo para trás, deixou Maria e Pedro na frente e disse: Contemplarei então a obra destes dois, o amor e poder que ficarão para que se cumpra o desejo do Verbo, a redenção do mundo através de sua igreja e doutrina. Foram se sentar embaixo de uma macieira, e Jesus, com um largo sorriso, observou: Podeis contemplar aqui a nova Eva concebida pelo pensamento divino aos pés da árvore do paraíso. Veio afugentar a serpente e desintoxicar a fruta envenenada. Desde o princípio falava-se dela nas Escrituras, e dela se falará até o final, quando os homens cantarem o Hosana na cidade eterna. Judas levantou polêmica. Por que foi preciso encarnação se Deus poderia ter aparecido já adulto? Se queria ter mãe, podia ter escolhido uma adotiva, como José. Jesus respondeu: Devo dizer que não guardo rancor. Faço as observações. Sofro, depois perdoo. Isso aos que se sentem perturbados. Agora, quanto à encarnação, muitos no futuro cairão em erros, como o teu, Judas. Gostariam de me atribuir formas de homem no corpo, porém fluido como um jogo de luz. Isso para ser e deixar de ser carne. E aí surgiria a polêmica sobre a maternidade de Maria. Eu sou carne, e Maria é mãe do Verbo. Se a hora do nascimento não foi mais que um êxtase, é porque ela é a nova Eva, sem o peso de qualquer pecado. Não foi humilhação alguma repousar 9 meses em seu seio imaculado. Fazia parte do céu. Outros dirão que eu, não sendo de carne verdadeira, não teria sofrido e morrido nesta terra. E não podendo negar minha existência, tentarão negar a minha encarnação ou minha natureza divina. A estes gravíssimos erros responderá a minha vida, que se sujeitou em tudo aos homens, exceto o pecado. Sou nascido dela, sim, e não sabeis o quanto a justiça foi adoçada, desde que o mundo a possui como colaboradora. Próximo capítulo. Revolta de Marzian.